Olá, teremos mais uma aula sobre hidrostática. Nesta aula abordaremos a lei de Arquimedes e o empuxo. Para entender a lei de Arquimedes e o empuxo, imagine uma certa porção de fluido dentro de um recipiente. Consideremos que esse fluido está em equilíbrio, logo não atuam tensões tangenciais, como a gente já viu em aulas anteriores, mas vão atuar pressões devido a forças. Esses elementos de força infinitesimal atuando nessa superfície externa dessa envoltória, conforme a figura A. Essas forças infinitesimais dF vão ser somadas, vão levar ao aparecimento de uma força líquida na direção vertical, dirigida de baixo para cima. Aquelas componentes que atuam na direção horizontal, as correspondentes nas extremidades, horizontalmente, elas vão ser canceladas aos pares, né? Então, por exemplo, se eu pegar o ponto mais à direita desse tracejado, vai ter um correspondente a ele na mesma linha, numa mesma horizontal, mais à esquerda. E aí, essas componentes vão acabar se equilibrando, restando apenas como não equilibradas as componentes na direção vertical, já que a gente sabe que a pressão aumenta com a profundidade. Logo, na parte de baixo, a pressão será maior do que a pressão na parte superior dessa envoltória imaginária, o que dará uma força líquida dirigida de baixo para cima na direção vertical, a qual nós chamamos de empuxo, que no desenho está representado pela letra B, porque tem a ver com o termo empuxo em inglês. Se observarmos a figura B agora, nós pegamos aquela envoltória imaginária e substituímos por um corpo de mesmo volume, com a mesma geometria, com a mesma forma. Para efeito de empuxo, as situações são idênticas. Um corpo mergulhado em um fluido sofre um empuxo, que é essa força dirigida de baixo para cima, igual ao peso do fluido por ele deslocado. Ou seja, tanto faz a porção tracejada de fluido ou a porção acinzentada de um corpo colocado ali com a mesma geometria, com a mesma forma. Nos dois casos, o empuxo sofrido por esta forma é o mesmo e é igual ao peso do fluido que é deslocado, porque para que esse corpo entrasse, ocupando um certo volume no espaço, dentro desse fluido, vai ter que sair uma porção de fluido com o mesmo volume desse corpo que entrou. Ou seja, para que algo entre, algo tem que sair. O mesmo volume do corpo que entra vai corresponder a um mesmo volume de fluido que vai ter que sair de dentro do recipiente, que vai ter que ser derramado. Isso vale tanto para corpos mergulhados totalmente no fluido, quanto para corpos mergulhados parcialmente no fluido. A diferença é que, para cada situação dessa, um corpo totalmente ou parcialmente mergulhado, você vai ter volumes de fluido deslocados diferentes. Lembre do seguinte: o que contribui para o empuxo é a porção do volume do corpo que está mergulhada dentro do fluido. Então, digamos uma situação hipotética. 2/3 do corpo estão para fora do fluido. Qual é o volume de fluido deslocado? Simples, vai ser 1/3 do volume do corpo. Porque se 2/3 estão para fora do fluido, o que está efetivamente dentro do fluido é a porção de 1/3 do volume do corpo. Há inclusive uma situação curiosa, na forma de uma lenda, que seria a explicação para a descoberta ou desenvolvimento da lei de Arquimedes pelo filósofo grego famoso. Na época dele, quem reinava era o rei Vitrúvio. E o rei Vitrúvio, ele estava desconfiado que o ourives real estava passando a mão no ouro da coroa. Literalmente. Porque o rei tinha pedido ao ourives real que fizesse uma coroa de ouro maciço, só que o rei, ele percebeu que essa coroa estava mais leve do que deveria. Só que para que ele pudesse mandar matar o ourives como punição, o rei precisaria de uma prova que pudesse explicar satisfatoriamente o que estava acontecendo, e para isso ele incumbiu Arquimedes de resolver esse problema. Só que Arquimedes inicialmente não tinha a menor ideia do que ele ia fazer para descobrir aquilo. Então, certo dia, tomando banho em um desses banheiros públicos que havia, ele percebeu que o volume de fluido que saía, o volume de água da tina que saía, era igual à porção do volume do corpo, no caso o sabonete, que entrava naquela tina. Ou seja, o que entrou de sabonete em volume teve que sair em volume de água para fora da tina. E nisso, Arquimedes teria saído gritando pelas ruas de Siracusa:
Eureka, eureka, eureka. Achei, achei, achei. Na figura A e na figura B, a gente pode observar o aparato que foi construído por Arquimedes para solucionar o problema dado pelo rei. Então, na figura A você tem a coroa e uma pepita de ouro maciço. A coroa à esquerda na figura A e a pepita de ouro maciço à direita na mesma figura A. Observe que ele pegou uma pepita de ouro maciço que tivesse o mesmo peso da coroa que foi feita pelo ourives. Então, se os dois objetos, no caso a pepita e a coroa, têm o mesmo peso, espera-se que, quando mergulhados em um fluido, você possa comprovar que a densidade da coroa de ouro maciço é a mesma densidade da pepita. Ou seja, se a coroa fosse de ouro maciço, ela teria a mesma densidade de uma pepita de ouro maciço. Ora, se é feita de um mesmo material a coroa e a pepita é feita toda de ouro, só poderia haver um não roubo, digamos assim, se a densidade da coroa obtida ali correspondesse à mesma densidade da pepita de ouro maciço. Mas pelo que a gente observa na figura da esquerda, que é a figura B, a coroa subiu mais, está mais elevada do que a pepita quando mergulhada em água, provavelmente água, esse fluido aí. Ou seja, a coroa sofreu um empuxo maior do que a pepita. Agora, vamos observar se, no caso, o peso da coroa e o peso da pepita são os mesmos, que é a primeira condição que a gente observa aqui, a gente vai ter que o produto entre a massa da coroa, falando apenas em intensidade dessa força-peso, que a massa da coroa vezes o valor de G é igual à massa da pepita vezes o valor de G. Esses dois valores são iguais. Claro que naquela época Arquimedes não falava em peso como força, né? Mas quando ele falava em peso, ele estava falando, na verdade, em duas massas iguais, ou seja, a massa da coroa era a mesma massa da pepita. Só que a gente lembra que a massa pode ser relacionada com a densidade e com o volume. A partir disso, a gente pode substituir que no lugar de cada massa você tem um produto de densidade vezes volume. Com isso, a gente chega a uma relação entre a densidade ρ da coroa e a densidade ρ da pepita. Ora, nós queremos comprovar que a densidade da coroa é igual à densidade da pepita, para que assim nós mostremos que o ourives estava sendo honesto e não tinha roubado do rei aquela porção de ouro que ele tinha dado para fazer só a coroa, que ele não tinha desviado nada. Para que o ourives tivesse usado todo o ouro que o rei deu, olhando essa última relação, que impõe uma igualdade entre a densidade da coroa e a densidade da pepita, isso só vai acontecer se o volume da pepita for igual ao volume da coroa, aí mergulhado dentro do fluido. Porque nessa situação nós observamos que tanto a pepita quanto a coroa estão totalmente mergulhadas. Então, quem vai ser o volume de fluido deslocado em cada caso aí? O volume de fluido deslocado ao mergulhar completamente a coroa vai ser o volume total da coroa. E o volume deslocado ao se mergulhar a pepita de ouro vai ser o volume total da pepita. Então, a gente tem que chegar à conclusão de que o volume da pepita é igual ao volume da coroa para que as duas densidades sejam iguais, de acordo com essa última relação, né? Essa razão V pepita sobre V coroa tem que dar 1, senão Rho coroa e Rho pepita serão diferentes. Como a gente sabe que o empuxo da coroa foi maior do que o empuxo da pepita, pelo que a gente observa na figura B, porque a coroa subiu mais, ou seja, sofreu a ação de uma força dirigida de baixo para cima maior do que no caso da pepita, lembrando que o peso para as duas é igual, né? Então, para que a coroa suba mais é porque o empuxo foi maior, o empuxo sentido pela coroa foi maior. Para que isso aconteça, só se o volume da coroa que está mergulhado for maior do que o volume da pepita. Ora, se o volume da coroa é maior do que o volume da pepita, então a condição de que a densidade da coroa é igual à densidade da pepita não é satisfeita. A única condição que satisfaz é se o volume da pepita for igual ao volume da coroa. Como o volume da coroa é maior, então nós observamos que aquela relação anterior para densidades com um volume de coroa maior implica em uma relação em que a igualdade não é satisfeita dos volumes. Consequentemente, o destino do ourives nós já sabemos. Uma dúvida que muitas vezes a gente tem é se o empuxo ele depende da quantidade de fluido presente no recipiente
onde você vai colocar o fluido e você vai colocar um outro corpo que vai ficar boiando, que vai ficar flutuando. Para ilustrar essa situação, imagine um navio em uma eclusa, como essa que tem aqui perto de Sobradinho, conforme a figura ao lado. A parte A mostra o navio na posição baixa e a parte B na posição alta. Em ambas as posições, o navio flutua com a mesma porção abaixo da linha da água. Não importa a quantidade de água abaixo da linha d'água, mas a quantidade de água deslocada pela porção do navio abaixo da linha d'água. Por isso, o empuxo é o mesmo nas duas posições. Ou seja, por mais que na situação B você observe que há mais água embaixo, e na situação A há menos água embaixo do navio, em ambas o empuxo sofrido pelo navio vai ser o mesmo, em ambas as situações. Ou seja, a porção de água que está abaixo daquela linha que determina a porção do corpo que está mergulhada não vai importar. O que vai importar é apenas a porção do corpo que está mergulhada no fluido. Nada mais, nada menos que isso. Além, obviamente, da densidade do fluido e do valor de G. Se o fluido é o mesmo, o ρ é o mesmo. Se o local é o mesmo, o G é o mesmo. Então, o que vai importar, na verdade, é o volume de fluido deslocado que corresponde à porção do corpo que está mergulhada dentro do fluido. Agora vamos fazer um exercício aplicando o que aprendemos sobre o empuxo para resolver um problema envolvendo um balão. Então aqui vejamos o enunciado. Um típico balão de ar quente tem um volume de 2.200 metros cúbicos. A densidade do ar na temperatura de 20 graus Celsius é 1,205 kg por metro cúbico. Lembremos que a densidade de um fluido geralmente é dependente da temperatura. Então, a densidade do ar quente dentro do balão na temperatura de 100 graus Celsius é 0,946 kg por metro cúbico. Ou seja, esse comentário acaba de ser visto nessa situação, de que a densidade vai sendo impactada pela temperatura do ambiente que rodeia esse fluido. Agora, qual é o problema que a gente tem que resolver? Qual é o peso do balão de ar quente, que é mostrado aí na figura ao lado, que pode ser levantado levando em conta o próprio balão? Então, primeira pergunta que a gente tem que fazer: qual é o empuxo sobre o balão? O empuxo sobre o balão vai ser a densidade do fluido no qual esse balão está mergulhado, no caso, o ar externo, não é o ar quente, é o ar externo que está a 20 graus Celsius. Então, daí porque nós colocamos o ρ com índice 20 para representar o ar a 20 graus Celsius. Vezes o volume do balão, já que ele está mergulhado completamente no ar, então vai ser o volume total dele, o volume de fluido deslocado, vezes G. Outra pergunta: qual é o peso do ar quente dentro do balão? Vai ser a massa desse ar quente, a massa desse ar a 100 graus Celsius, vezes G. Só que a gente não tem como obter o valor da massa desse ar quente, mas tem como obter quem é o produto da densidade do ar quente vezes o volume ocupado por esse ar quente. Lembre, se densidade é massa sobre volume, a massa é densidade vezes volume. E assim a gente tem a expressão para o peso do balão, onde trocamos o M100, que seria a massa a 100 graus Celsius desse ar quente, por ρ100 vezes V, que é a densidade desse ar quente a 100 graus Celsius vezes V, onde V é o volume ocupado pelo ar quente, que é o próprio volume interno do balão. Assim, o peso a ser erguido vai ser o quê? Vai ser justamente a diferença entre o empuxo para cima e o peso para baixo. Porque se você quer que esse balão suba, a força resultante que vai atuar sobre o sistema tem que estar apontando para cima. Para que a força resultante esteja direcionada para cima, o empuxo que aponta para cima tem que ser maior em intensidade do que o peso que aponta para baixo. Então temos que calcular essa diferença. E menos P balão, onde E é o empuxo e P balão é o peso do balão, que seria o peso do ar quente a 100 graus Celsius, o peso do balão. Então a gente pode resolver essa expressão substituindo os valores que o enunciado nos dá. Só não foi dado no enunciado, mas a gente utilizou aqui um valor tabelado no livro, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado para o valor de G. E fazendo esses cálculos, a gente encontra um peso erguido de 5.590 newtons. Agora fique ligado no seguinte detalhe: nesse cálculo de peso, nós acabamos desconsiderando as contribuições para esse peso total do balão referentes ao cesto, às pessoas que estivessem ali dentro, aos equipamentos e outras coisas mais que estivessem dentro ou junto com esse balão. Então, desconsideramos também o tecido que envolve a massa de ar aquecido. Então, pessoal, por hoje é só. Abraço e até lá.